Mensagem número 52, Palavra Falada, baseada numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 17 e 18, onde Jesus diz: Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. E Emmanuel comenta: a palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral, mas igualmente com ela recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves. Porque, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz. Então, pessoal, percebam que toda essa mensagem está voltada para o desenvolvimento da nossa habilidade de ouvir. O título da mensagem é Palavra Falada. Porém, o destaque aqui nessa passagem é dado à forma como nós processamos aquelas palavras que nos são endereçadas, aquelas palavras que chegam até nós. Porque é desse processamento que, na verdade, vai depender a qualidade daquilo que ouvimos. Mesmo quando nós ouvimos algo assim, que seja de baixo teor vibracional, né, de palavras que sejam pesadas ou ofensivas, as palavras em si não terão um efeito por si mesmas. Por quê? Porque elas vão depender da forma como nós processamos. Um exemplo bastante citado, né, na literatura espiritualista, na literatura espírita, é como nós devemos desenvolver a habilidade de ouvir quando, por exemplo, somos ofendidos. Há muitas vezes que os seres, por estarem vivendo circunstâncias desfavoráveis, descarregam muitas vezes as suas frustrações sobre os outros. E nós podemos ser atingidos por alguma dessas explosões de raiva, enfim, ou qualquer explosão de negatividade que a pessoa esteja manifestando no momento em que esteja perto de nós. Mas é a forma como nós vamos processar essa informação que nos chega que vai, na verdade, definir a qualidade, digamos assim, da forma como essa fala vai nos atingir. Portanto, mesmo em relação ao que os outros falam, nós também temos uma liberdade, por assim dizer, ilimitada, porque nós podemos escolher a forma como nós vamos receber aquelas informações. Então, por exemplo, nesse caso mesmo da ofensa de que nós falamos agora, né, nós podemos, a partir de uma ofensa recebida, entrarmos na mesma paisagem de raiva que aquele ser está manifestando. Mas podemos também, a partir de um olhar mais lúcido, entrar numa
paisagem compassiva, numa paisagem mental compassiva, pensando ou tentando pensar, né, de uma forma a compreender por que aquele ser está manifestando-se daquela forma naquele momento, por que está se dirigindo a nós de forma tão agressiva, né? Que aflição, né, estará atingindo, né, sua mente e seu coração, né? Que sofrimentos estarão rondando a sua vida ou a dos seus próprios entes queridos nesse momento para que ele se manifeste de uma forma tão negativa, de uma forma tão agressiva. Então, ao processarmos dessa forma, de uma forma compassiva, o conteúdo de uma vibração negativa que nos atinja, nós nesse mesmo momento vamos transformar essa carga pesada, né, que está sendo descarregada naquele momento de desequilíbrio por aquele ser, nós vamos transformar essa carga pesada em luz para nós, né, em primeiro lugar, e até muitas vezes para aquele próprio ser que naquele momento não consegue conter a sua língua, vamos dizer assim, né, porque está tomado, vamos supor, por um acesso de raiva, por exemplo, né? Então, quando Jesus diz que nós devemos ter cuidado como ouvimos, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, o que ele está querendo dizer é isso, né? Que de uma forma ou de outra, nós ao ouvirmos qualquer coisa, nós vamos imediatamente refletir a forma como nós estamos processando aquilo que recebemos. Mesmo que a gente não fale nada, né? Vamos dizer, alguém falou qualquer coisa para nós, de qualquer natureza, né? Vamos supor que nós não façamos qualquer comentário sobre aquilo que foi falado, mas a nossa própria expressão fisionômica, né? A postura do nosso corpo e a energia que nós emanamos naquele momento vai comunicar ao outro a qualidade da forma como nós estamos recebendo aquele discurso que nos está sendo dirigido ou que está sendo pronunciado naquele momento, né? Então é por isso que Emmanuel já chama a atenção aqui logo no início dos seus comentários para o fato de que a palavra é um vigoroso fio da sugestão, né? E ele inclusive desenvolve esse raciocínio dizendo que é por ela que nós recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, né? Como também recebemos diversos outros tipos, né, de informações no plano evolutivo em que estagiamos nesse momento. Então vamos lembrar que o plano evolutivo em que nós estagiamos nesse momento ainda é um ponto espiritualmente muito inferior, porque nós habitamos um planeta de provas e expiações. Há espíritos aqui encarnados nos mais variados níveis espirituais, mas predomina um nível espiritual ainda bastante inferior, que se manifesta através de um egoísmo muito acirrado, né? de uma visão que procura sempre ser beneficiado mais do que trazer benefícios aos outros, né? Então nós nos encontramos num plano evolutivo muito desafiador, onde nós vamos ouvir palavras, na maioria das vezes e com mais frequência, de um conteúdo espiritual não muito elevado. Então, como espíritas, né, como praticantes da doutrina espírita e, consequentemente, do Evangelho de Jesus, nós devemos exercitar muito essa habilidade de sabermos como é que nós ouvimos, como é que nós recebemos essas informações. Porque a própria imprensa, né, a instituição da imprensa hoje, que tem um poder de influência muito grande sobre todos nós, ela traz os mais variados tipos de informação e predominam, na maioria das vezes, as informações assim são informações que procuram dar um caráter negativo, né? Muitas vezes as notícias, né? São notícias de assassinatos, são notícias de feminicídios, são notícias de tragédias naturais, são notícias de guerra, são notícias de agressões, enfim, todo esse tipo de informação que nós vamos recebendo cotidianamente pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelos mais diversos meios, né, de comunicação. Então é muito importante para nós
no estágio evolutivo em que nos encontramos, desenvolvermos a habilidade de processar positivamente as informações recebidas, né? De processarmos todas as informações, sempre procurando ter um olhar onde a gente manifeste todas aquelas qualidades superiores, né? Da compaixão, da bondade amorosa, da paciência, da generosidade, do perdão, né? De todas essas virtudes, né, espirituais que Jesus nos ensina, né, nos ensinou e nos ensina por meio do seu evangelho. Porque, como diz Emmanuel aqui, nós podemos transformar qualquer tipo de informação que recebamos, qualquer tipo de palavra falada que chegue aos nossos ouvidos, nós podemos transformá-las tanto em bálsamo como em veneno, tanto em paz como em discórdia, dependendo da forma, como eu disse, né, como nós processamos essas palavras que nos chegam, né? Então é importante a gente destacar aqui aquilo que Emmanuel, aquilo para o qual Emmanuel chama a nossa atenção aqui, quando diz que, embora cada registro falado traga o seu impacto próprio de ação, a reação mora em nós mesmos. Então nós temos essa liberdade de reagir ou de uma forma inferior, né? Ou de uma forma automática, ou podemos também reagir de uma forma lúcida, sábia, superior. Então isso mostra que nós estamos sempre livres para fazermos as nossas escolhas, inclusive aqui no caso do nosso tópico específico, em relação à forma como nós processamos aquilo que os outros falam, né, a respeito de qualquer coisa, inclusive a respeito de nós mesmos, né? Como diz Emmanuel, nós podemos converter aquilo que recebemos em lição e alegria, né, e transmitir toda essa alegria para aqueles que compartilham a experiência conosco no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Como podemos também, se não estivermos praticando aquela vigilância que Jesus nos aconselha, podemos também transformar até palavras positivas em uma espécie de sofrimento e de aflição para nós e para todos aqueles com os quais nós convivemos. Então aqui nós vemos também presente o princípio espiritual da responsabilidade, né? Responsabilidade, a habilidade de dar respostas adequadas, respostas lúcidas e respostas sábias em qualquer situação na qual nos encontremos. E aí Emmanuel, ao fechar o seu comentário sobre essa passagem, ele vai nos dar a dica de como é que nós podemos nos transformar em verdadeiros, digamos assim, em verdadeiros seres capazes de processar positivamente toda e qualquer informação que nos chegue. E essa dica que ele nos dá é a de lubrificar as engrenagens de nossa audição com o óleo do amor puro, né? Para que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Essas são as palavras de Emmanuel ao concluir o seu comentário. Ou seja, é interessante a gente pegar essa figura de que Emmanuel se utiliza aqui ao usar o verbo lubrificar, né? Lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, né? Porque o que é o amor, né? Em última instância, qual é a essência da atitude amorosa? É aquela atitude que tem um interesse genuíno em que a qualidade dos seres, de todos os seres, nossas e de todos os seres, né, que habitam o planeta, o universo, que todas as qualidades positivas desses seres venham à tona. Que todo aquele potencial luminoso que habita em cada átomo, né, do universo, em cada ser do universo e, consequentemente, em cada ser humano que conosco convive, que o amor é justamente esse interesse genuíno de que essas qualidades ilimitadas dos seres venham à tona. Então, lubrificar a nossa audição com o óleo do amor puro nada mais é do que procurar em todas as circunstâncias de comunicação com as quais nos depararmos,
procurarmos transformá-las sempre em um ponto de luz, em um ponto de aprendizado para nós e para aqueles que naquele momento estão se comunicando conosco. Porque, como diz o próprio Jesus aqui na passagem do Evangelho de Lucas, né, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. Então, que essa atividade que está escondida no íntimo do nosso coração seja uma atividade luminosa, seja uma atividade sábia, seja uma atividade compassiva, para que quando ela vier à tona, quando ela se manifestar, ela seja uma manifestação que possa apoiar, que possa assistir, né? Que possa, enfim, ajudar os seres a sustentarem um estado de paz. Isso aqui, inclusive, nos faz lembrar daquela mensagem que sorteamos recentemente, na tarefa da paz. Não sei se vocês se recordam, muito recentemente sorteamos essa mensagem aqui no livro Palavras de Vida Eterna, na tarefa da paz. E essa mensagem de hoje está diretamente conectada com esta outra mensagem. Por quê? Porque nós vemos aqui que se nós adotarmos essa postura, esse posicionamento que Emmanuel nos recomenda, nós vamos estar sempre espargindo bênçãos em todos os ambientes que nós frequentarmos. Porque se nós cultivarmos dentro de nossos corações, dentro de nossas mentes, essa capacidade de processar positivamente toda e qualquer informação que nos chegue, nós estaremos sendo, com certeza, fazendo jus à designação de discípulos de Jesus. Porque um discípulo de Jesus é justamente aquele que, enquanto caminha, né, ao longo da senda do aprendizado espiritual, também procura trazer benefícios para todos aqueles que com ele convivem, né? Esse é o verdadeiro caminhante, esse é o verdadeiro buscador, aquele que procura não apenas refinar o seu mundo interior para alcançar o mais rapidamente a libertação de todo sofrimento, mas que também dá as mãos àqueles que estão caminhando junto com ele para que possam também seguir o mais rapidamente possível nessa trajetória que nos conduzirá à libertação final de todas as aflições, de todos os sofrimentos.